Irmãos queridos, boa noite a todos. Que a maravilhosa, suficiente graça do Senhor e a paz do Senhor, que excede todo entendimento, estejam sobre todos nós. Nós estamos chegando ao final do livro de Ruth. Peço a você então que abra sua Bíblia em Ruth, capítulo 4. Estamos, meus irmãos, encerrando hoje a exposição do livro de Ruth. Eu confesso aos irmãos que ao longo da semana, enquanto estudava esse texto e preparava essa mensagem, já comecei a sentir uma tristeza. Estava tão bom o livro de Ruth e agora estamos chegando ao final. E eu espero que Deus esteja falando ao seu coração ao longo da exposição de Ruth. Ruth capítulo 4, irmãos queridos. Ruth capítulo 4. Nós, na semana passada, olhamos dos versos 1 a 12 e hoje vamos olhar a partir do verso 13 até o final. Ruth, capítulo 4, versos 13 a 22 até o final. Peço a você que acompanhe com atenção, com fé, com expectativa a leitura da palavra do Senhor. Nos diz assim: Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então, as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador. E seja famado em Israel o nome deste. E ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome dizendo: A Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Perez. Perez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Vamos orar. Pai bendito, como acabamos de cantar, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, o Deus consolador, o Deus que nos anima, o Deus que nos conforta, o Deus que nos instrui, que nos corrige quando é necessário. O Deus que nos ama apesar de nós. O nosso resgatador. O Deus forte. O Todo-Poderoso. E a Tua palavra, Senhor, é tão preciosa. A Tua palavra, ó Deus, é tão necessária. Por isso, ó Pai, aplique-a, ó Deus, ao nosso coração agora. Para a glória do Senhor e para o nosso bem. É no nome do nosso resgatador bendito, Jesus Cristo, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz, o Emanuel, Deus conosco, no nome dele, que nós oramos gratos. Amém. Irmãos queridos, eu estou convencido de que muitos dos nossos medos, das nossas dúvidas, das nossas inseguranças, incertezas, da nossa ansiedade, tem como origem a nossa falta de entendimento do porquê nós existimos. A nossa falta de entendimento do porquê que as coisas acontecem na nossa vida, muitas delas coisas difíceis. Quando, irmãos, nós achamos que a nossa vida é simplesmente um conjunto ou uma sucessão de acontecimentos, muitos deles sem sentido, nós ficamos inseguros. A incerteza fica no nosso coração e o medo passa a tomar conta. Quando não entendemos por que vivemos e para quem vivemos e para quem vamos morrer e por que vamos morrer, a vida por vezes não faz sentido. Agora, irmãos, que diferença faz saber por que é que nós vivemos, para quem nós vivemos. Entender, queridos, que a nossa vida não é uma sucessão de acontecimentos desconexos, mas entender que tudo tem um propósito. Entender que nós não estamos largados à nossa própria sorte, numa vida dependentes de sorte ou azar, de uma série de combinações aleatórias,
mas que existe um Deus Todo-Poderoso que dirige todas as coisas para a sua glória e para o bem do seu povo. Ah, queridos, como isto faz diferença. E ao chegarmos agora ao final do livro de Ruth, como nós vimos isso claramente ao longo de todo o livro. Nessas últimas semanas nós pudemos fixar nossos olhos neste livro e aprendemos muito com os acontecimentos que o Senhor dirigiu, que o Senhor em sua providência e propósito deixou registrado para nós. Acontecimentos que estão distantes de nós no tempo e no espaço. É interessante pensar que são acontecimentos que ocorreram há cerca de 3.000 anos atrás. Como acontecimentos tão distantes de nós no tempo, 3.000 anos atrás, estão distantes de nós no espaço também, acontecimentos que aconteceram no Oriente Médio, cerca de 10.600 quilômetros de distância de nós. Mas acontecimentos que têm tudo a ver com a minha e com a sua história, e apesar de terem sido acontecimentos há 3.000 anos atrás, tão distantes de nós no tempo e no espaço, acontecimentos que têm tudo a ver com a nossa vida, acontecimentos que tratam de um direcionamento do Senhor, acontecimentos que revelam, assim como toda a Bíblia, que é um Deus soberano, que dirige todas as coisas para a sua própria glória e para o bem do seu povo. Pastor Emílio Garófalo disse acertadamente no seu livro que a Bíblia trata de uma história bem específica. Que história é essa? Deus está salvando um povo para si. Um povo composto de pecadores de todo o mundo, de todas as partes, de todas as etnias. E às vezes nos parece que a Bíblia é uma série de histórias soltas, histórias desconexas, mas não, meus irmãos. De Gênesis a Apocalipse, há um cordão que os teólogos da teologia bíblica chamam de cordão dourado, onde une de Gênesis a Apocalipse, onde trata de temas como o Redentor, aliança, o pacto, aliança. Temas, meus irmãos, que têm a ver com a nossa vida. E de Gênesis a Apocalipse, tudo tem a ver com a nossa vida e tem a ver com o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. Esse é o plano maior, o plano da redenção. Tudo tem a ver com esse plano e tudo é para a glória do Redentor. Nós veremos nesta noite, olhando aqui para o finalzinho de Ruth e para o livro de Ruth como um todo, que nesse plano maior, o plano da redenção, Deus, Ele trata especificamente com os seus. Deus trata conosco individualmente. O Deus Todo-Poderoso, que rege todas as coisas e dirige o universo, e tem um plano maior, que é o plano da redenção, Ele trata, Ele lida conosco individualmente. Olhe comigo a partir do verso de número 13, o texto diz que assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Percebam, irmãos queridos, que neste livro nós vimos sobre as personagens descritas nesse livro, e agora no final fala que Ruth se casou e ela teve um filho. E quando nós olhamos e começamos a lembrar de tudo que nós vimos sobre Ruth ao longo do livro, nos chama a atenção, meus irmãos, como Deus tratou com aquela mulher estrangeira, moabita, como a boa mão do Senhor esteve com ela e sobre ela e a direcionou de tal forma que ela foi onde ela deveria ir, ela caminhou onde ela deveria caminhar, ela fez o que ela deveria fazer. Lembremos-nos, queridos, que Ruth ela não fazia parte do povo da aliança originalmente, ela não era do povo de Deus, ela era de um povo moabita, um povo que deu muito trabalho para o povo de Deus, e Deus tratou severamente com aquele povo. Era de um povo cujas mulheres não eram bem afamadas. Lembremos-nos que os moabitas, inclusive para atrair os israelitas, usaram as mulheres para seduzi-los. Era um povo que não adorava o Deus único e verdadeiro, um povo que pecava contra o Senhor. E desse povo é que era Ruth. Era uma mulher que, ainda que estrangeira, não fazia parte da aliança. Nós conhecemos a sua história, ela se casa com alguém que fazia parte da aliança. Mas depois de um tempo, o que acontece? Ela não tem filhos. 10 anos se passam, ela não engravida e o seu marido morre.
Agora pensemos na situação daquela mulher. Uma mulher viúva, uma mulher sem filhos. E na cultura daqueles dias, uma mulher não ter filhos já era vergonhoso. E na cultura daqueles dias e na sociedade daqueles dias, uma mulher sem marido e sem filhos, sobretudo filhos homens, ela estava fadada a mendigar, ela estava fadada a uma vida de dificuldades seríssimas financeiras. Era uma mulher certamente com muitos problemas. Esta era Ruth, que nós vimos ao longo da história. Mas, meus irmãos, ela sai da sua terra e resolve ser bênção na vida de sua sogra. Em princípio, parece até que ela não é correspondida, ela faz um voto belíssimo. E nós não lemos Noemi dizendo, amém, que bom, e eu vou ser uma bênção na sua vida. O texto não revela o que Noemi falou. Aparentemente, Noemi fica em silêncio. Então vejam, meus irmãos, a história de Ruth não foi uma história fácil. Quantas coisas ela passou, ela chega numa terra que não era a sua terra, para servir um Deus que até então não era o seu Deus, mas era o Deus da aliança, o Deus único e verdadeiro. E ali ela não é tratada como uma israelita, ela é tratada como uma estrangeira. Quantas vezes nós lemos Ruth, a moabita, e eles faziam questão de deixar claro, ela vai procurar trabalho. E talvez ela, não diferente do nosso querido Pablo, que agora está na Europa, ela é tratada como uma estrangeira. Esperamos e oramos para que o nosso querido Pablo seja muito bem tratado. Ela ali vai procurar trabalho e ela não pode participar da colheita como os israelitas, ela tem que ir atrás, ela tem que ir pegando daquilo que sobra, daquilo que cai, e se ela desse sorte, nós não acreditamos em sorte ou azar, mas usando essa linguagem, se ela desse sorte, pelo menos aos olhos humanos, quem sabe algumas das espigas ficassem ali para ela pegar. E nós vemos Deus direcionando a sua vida. Nós vemos como Deus faz com que ela entrasse no lugar certo, no campo certo, e conhecesse a pessoa certa, um homem bom que é o seu resgatador. E aquela mulher, meus irmãos, moabita, estrangeira, numa terra que não era sua, ela conhece um homem bom, um homem rico, um homem bondoso, um homem que age com aquele, e a Bíblia usa a palavra do hebraico hesed, que significa bondade, amor, uma fidelidade, um cuidado. E ela então, meus irmãos, ela é cuidada pelo próprio Deus através de um homem chamado Boaz. E agora chega ao final do livro, o que nós lemos? Eis Ruth, casada. Eis Ruth agora, meus irmãos, cuidada, aquilo que a sua sogra desejava para ela, como nós vimos no capítulo 1, no versículo de número 9, né? Ela diz, o Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. Agora, meus irmãos, ela tem um lar, ela tem um cuidado, chegou para ela Manoá, chegou para ela o descanso, a família. Vejam, meus irmãos, como Deus age. Agora, tudo foi tranquilo na vida daquela mulher? Não. Pensemos, meus irmãos, foi necessário ela ficar viúva, foi necessário ela ir para uma terra que não era sua, foi necessário ela trabalhar duro, foi necessário ela fazer o que ela fez, para agora, meus irmãos, nós vermos Deus abençoando. E não que Deus não a tivesse abençoado antes, mas agora nós vemos, meus irmãos, a providência do Senhor se concretizando. Agora ela já não é mais Ruth a moabita. Quem ela é agora? Ruth, mulher de Boaz. Agora ela tem uma nacionalidade. Agora ela faz parte do povo da aliança. Agora ela está bem cuidada. E aquela que não teve filhos, diz o texto que Deus abençoou, que Deus permitiu, que Deus concedeu que tivesse filhos. Vejam o que diz o texto, assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Coabitou com ela, eles tiveram um relacionamento de marido e mulher, e o Senhor lhe concedeu que concebesse. Percebam a expressão, o Senhor concedeu que ela concebesse. Não foi porque ela era saudável, seu marido era saudável. Ela pôde conceber um filho porque o Senhor concedeu. Foi concessão do Senhor, foi bênção do Senhor. Meus queridos irmãos, o nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus da aliança, o Deus da providência, Ele tem um plano maior que é o plano da redenção, e neste plano maior, Ele trata
conosco individualmente. Deus conhecia o coração daquela mulher. Deus sabia dos seus anseios, das suas angústias, dos seus desejos. Deus sabia da necessidade que ela tinha de uma família, de um descanso, de Manoá. Deus sabia da necessidade de um resgatador. Deus sabia da necessidade que ela tinha de ter uma família, de ser mãe. E Deus, o Deus da graça, em benevolência, misericórdia, amor, recede. Deus agora abençoa. Está agora Ruth casada com um filho. Pensemos nos meus irmãos também em Noemi. Quando nós olhamos dos versos 14 a 16, nós vemos o desfecho. Noemi, lembremos-nos que Deus dirige todos os acontecimentos na vida de Noemi. E que nada que Noemi passou, assim como nada que nós passamos, é acaso, é sorte ou azar, não, absolutamente nada. Lembremos-nos, meus irmãos, como diz o verso 1 do capítulo 1. Essa história aconteceu num período muito difícil. Era o período dos juízes. Era um período onde as pessoas faziam o que elas achavam que era certo. Era um período que eles rejeitaram a Deus como aquele que os guiava, e eles passaram, estamos falando do povo de Deus, passaram a seguir o próprio coração. Aliás, coisa terrível é seguirmos o nosso próprio coração, porque o nosso coração não é bom. Era uma época, meus irmãos, de muitos problemas e de muitas dificuldades. Noemi, conforme diz o capítulo 1, verso de número 1, ela viveu nos dias em que julgavam os juízes. E o mesmo versículo na continuação diz que houve fome na terra. Um período difícil de declínio moral e espiritual, e por causa disso também, não coincidentemente, mas por causa desse declínio moral e afastamento do Senhor, houve fome. Aquela mulher, então, meus irmãos, nós vimos que ela experimentou dificuldades, pois eram dias de fome na terra. Nós vimos no capítulo 1 que ela parte de Belém, da terra de pão, da casa de pão, para Moabe, buscando alguma coisa. E ela, meus irmãos, juntamente com seu marido e os seus filhos, parte, como ela diz, ditosa. E o que acontece ali? Passado um tempo, o seu marido morre, Elimeleque morre. Passado um tempo, os seus filhos se casam, não têm filhos, e depois os seus 2 filhos, Malom e Quilion, morrem. Pensem, meus irmãos, na situação daquela mulher. Agora, devastada, afligida, angustiada, como ela mesmo diz, amargurada. Sem o marido, sem os filhos, sem netos, sem dinheiro, sem pão. É assim, meus irmãos, que Noemi resolve voltar para Belém, para sua terra, para aqueles que ainda ela tinha como parente. E ela volta, queridos, nós lembramos como ela volta. Ela fica sem esperança. Quando nós lemos, por exemplo, os versos 12 e 13 lá do capítulo 1, nós recordamos o que ela diz para suas noras. Ela diz: tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ela está sem esperança de se casar novamente. E por isso ela não tem esperança de ter filhos, porque se ela não podia se casar novamente, ela não teria filhos. Então ela diz para Ruth e para Orfa: vão embora. Vivam a vida de vocês. Ela continua no verso de número 12, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa, minha amarga, o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. E aquela mulher afligida entende que é Deus descarregando a sua mão contra ela. Ela não havia entendido ainda que o Deus da providência, em sua soberania, dirigia todas as coisas para determinados fins, e Deus tinha os seus propósitos. Quando nós olhamos os versos 20 e 21, nós vemos o que ela diz assim: não me chameis Noemi, que significa agradável, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso El Shaddai. E olha o que ela diz no verso 21, feliz, ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Sim, meus irmãos, aquela mulher, se sentindo amargurada, afligida, viúva sem filhos. Vejamos agora o capítulo 4, a partir do verso 14. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto,
que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Irmãos, aquela mulher que volta para Belém, amargurada, sem esperança, Deus trata com ela em cada coisa que ela passa. O Deus que tem um plano maior, que é o plano da redenção, trata individualmente com Noemi. E cada acontecimento da vida de Noemi, a fome em Belém, a partida para Moabe, a morte de Elimeleque, a morte de Malom em Quilion, Ruth em sua vida, cada detalhe que Deus permite na vida de Noemi, é Deus tratando a vida de Noemi. Porque assim, queridos meus irmãos, o Deus Todo-Poderoso, como Noemi se refere a Ele, o El Shaddai, Ele dirige todas as coisas, mas Ele não é apenas o Todo-Poderoso, Ele é o Deus da providência. E nada, absolutamente nada, é acaso em nossas vidas. Irmãos, como disse muito bem John Piper, enquanto Romanos 8:28 estiver na Bíblia, eu ainda terei esperança, porque de fato todas as coisas contribuem e cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e todas as coisas incluem a morte de Elimeleque, a morte de Malom e Quilion, a fome em Belém, o retorno para Belém. Tudo, meus irmãos, estava contribuindo providencialmente para que agora Noemi, que antes estava afligida e amargurada, agora ela está ditosa. Ela está, meus irmãos, confortada. Agora ela está com os netos nos braços. Que coisa maravilhosa. Vejam o que diz o versículo de número 16. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. Imaginem a cena. Eu fico pensando, se um dia fizerem um filme dessa história, eles vão usar uma atriz pegando um bebê e segurando, e certamente com um sorriso no rosto e chorando de alegria, porque esta deve ter sido a cena. Noemi segurando no colo, nos braços, não apenas um neto, e era de fato um neto, porque alguém poderia dizer, mas por que neto, se Ruth não era sua filha, Ruth era apenas nora, e Boaz não era o seu filho. Era um neto por causa do pacto, por causa da aliança. Era um neto porque Boaz se casa com Ruth para dar descendência em honra ao filho de Noemi. E para o cuidado do filho de Noemi, sim, era um neto, era um descendente, sim. Agora, meus irmãos, aquela mulher que tanto foi afligida, está com o seu neto, que era para ela um filho, que serviria de seu cuidado, para o seu consolo, para o seu resgate. Meus irmãos, como Deus trata de forma maravilhosa. Antes uma mulher amargurada, antes uma mulher sem esperança, nos faz lembrar como Jó. Eu não sei se você se lembra do capítulo 17 de Jó, mas eu confesso aos irmãos que para mim é um dos capítulos mais tristes e deprimentes de toda a Bíblia. Um capítulo onde Jó, depois de ser profundamente afligido, depois de perder todos os seus bens, perder todos os seus filhos, perder a sua saúde, depois de continuar afligido, Jó escreve assim: o meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Que coisa terrível. E ele termina o capítulo dizendo assim, nos versos 13 a 16, mas se aguardo já sepultura por minha casa, se nas trevas estendo a minha cama, se ao sepulcro eu clamo, tu és o meu pai, e aos vermes vós sois a minha mãe, a minha irmã, onde está, pois, a minha esperança? Quem a poderá ver? E ele termina dizendo, ela descerá até as portas da morte, quando juntamente no pó teremos descanso. Noemi passou uma fase assim, sem esperança, como Jó. Graças a Deus, que a história de Noemi não termina no capítulo 1 e a história de Jó não termina no capítulo 17. Graças a Deus que existe o capítulo 42 de Jó. Irmãos, o que Deus faz com Noemi? Deus trata a sua amargura, Deus transforma a amargura em doce. Deus transforma a amargura em mel. Agora está Noemi com o seu neto nos braços. Agora está Noemi, como diz o texto, ditosa. Olha o que diz, meus irmãos, o verso de número 17. As vizinhas lhe deram um nome dizendo, a Noemi nasceu um filho. E lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi.
ela está ditosa, ela está feliz, ela está, meus irmãos, segura. O Deus da providência, que em tudo dirigiu para aquele momento, para a glória dele e para o bem da sua serva. Sim, meus irmãos, é assim que Deus trata individualmente. O nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele tem um plano maior que é o plano da redenção, mas Ele trata conosco individualmente. Pensemos também, queridos, em Boaz. Como Deus trata Boaz individualmente. Boaz, como diz o verso 13, assim tomou Boaz a Rute, e ela passou a ser a sua mulher. Olha como Deus age de forma maravilhosa. Quem era Boaz? Era um homem solteiro. Quem era Boaz? De quem ele era filho? Você sabe quem era a mãe de Boaz? Você sabe? Se você não sabe, abra lá em Mateus capítulo 1, sem fechar aqui Rute, porque nós vamos voltar para Rute. Abra sua Bíblia em Mateus 1, onde nós temos a genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. E o nome de Boaz está ali. Mateus capítulo 1. De quem Boaz era filho? Mateus, o Evangelho conforme Mateus capítulo 1, a genealogia de Jesus Cristo. E diz assim, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, de Tamar a Perez e a Zera, e Perez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab. Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de... Qual é o nome que aparece aí, meus irmãos? Raabe. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Sim, meus irmãos. Boaz teve como mãe uma mulher que não teve um passado bonito. Raabe era a prostituta, era aquela, meus irmãos, que era pagã, uma prostituta pagã, que creu e foi salva pelo Senhor, e que foi alvo do cuidado, do resgate, da misericórdia do Senhor. Raabe se casou com um israelita chamado Salmão. Sim, meus irmãos, Boaz era filho de Raabe. E ele age com tanta bondade com uma estrangeira. Certamente, meus irmãos, Boaz havia aprendido que não é por causa do passado ou da nacionalidade de alguém que Deus não pode usar de graça, de misericórdia e bondade. E ele, inclusive, foi um instrumento nas mãos de Deus na vida de Rute, a estrangeira. Boaz era um homem rico, mas ele não tinha esposa. E como nós acabamos de ler aqui no verso de número 13 de Rute 4, ele termina casado com uma mulher, e não era qualquer mulher, era uma mulher virtuosa. Assim como Provérbios no capítulo 31 descreve a mulher virtuosa. E ele tem um filho com um nome na história da redenção. Enquanto o outro, que podia ser o resgatador, pensou só nele, o senhor fulano de tal não quis resgatar, pensando em seu nome, pensando em si mesmo. Boaz, por amor a Rute, por cuidado a Rute e a Noemi, tem o seu nome que está gravado na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Como Deus, meus irmãos, age individualmente, como Deus faz coisas maravilhosas. Deus, o Deus Todo-Poderoso, na sua providência, cuida individualmente. Deus cuida, queridos, individualmente de nós, não apenas em termos gerais, de cuidar de um povo, de uma igreja, mas cada ovelha de Cristo está protegida em seu cuidado. Deus sabe, queridos, tudo o que você tem passado. Eu não sei, talvez você esteja como Noemi, passando dias de aflição, se sentindo amargurado ou amargurada, mas o Deus da providência, Ele, queridos, Ele permite cada coisa para um determinado fim. Talvez você esteja como Boaz, talvez você, na sua família, tenha pessoas, como Boaz teve na família dele, pessoas que não são motivo de orgulho, que tiveram seus erros e problemas. Mas você não precisa ser complexado. Você pode, como Boaz, ser um instrumento para Deus abençoar pessoas que também precisam. Talvez você seja como Rute, que num determinado tempo foi tratada como estrangeira, foi tratada como menos do que outras pessoas. Talvez você esteja experimentando isso. Talvez você esteja sem esperança, como Jó esteve no capítulo 17. Mas nós precisamos lembrar que a história de Rute não termina no capítulo 1, e nem a história de Noemi.
e nem a nossa história. E a história de Jó não terminou no capítulo 17. Você se lembra como termina a história de Jó? Que no capítulo 17 diz não ter esperança, que chama o sepulcro de pai, que chama os vermes de mãe e irmã, que diz que a sua esperança desceria à sepultura com ele. Se você não se lembra, abra lá Jó capítulo 42. Para lembrarmos, meus irmãos, que o Deus da providência, Ele dirige todas as coisas para um determinado fim, e Ele trata conosco individualmente. E Jó, meus irmãos, aquele homem que não tinha esperança nenhuma, Deus tratou com ele. E ele chega a reconhecer, no verso de número 2, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó entende, meus irmãos, que Deus em sua providência, lidando com ele individualmente, tinha também propósitos, e precisava e era necessário, não por causa de uma disputa ou aposta com Satanás, mas era necessário para o bem de Jó, que ele passasse o que ele passou. E Jó então entende, diz, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas para mim, coisas que eu não conhecia. A ponto dele dizer no verso 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Nada, meus irmãos, na vida de Jó foi sorte ou acaso. Nada, meus irmãos, foi uma brincadeira maldosa de Deus. Agora ele conhecia Deus de ouvir. E aquele que não tinha esperança nenhuma, cuja esperança era apenas a morte, olha o que diz o verso 10, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Verso de número 12, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 junta de bois e 1.000 jumentos. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. E o verso de número 16. Aquele homem que estava aguardando apenas a morte. Depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. A história de Jó não terminou no capítulo 17. E a história de Jó não termina no capítulo 42. Porque Jó, nós cremos que está com o Senhor. E habitará com o Senhor para todo sempre. Irmãos queridos, o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, que tem um plano maior, mas que neste plano maior age individualmente conosco. E a sua vida não é uma sucessão de acontecimentos sem sentido. E a sua vida não se trata de sorte ou azar. Assim como Deus tratou com Ruth, com Noemi, tratou com Boaz, tratou com Jó. Deus está tratando com a sua vida. E o plano maior dele não é a sua vida aqui. A ponto de Paulo dizer que se a nossa esperança em Cristo Jesus for apenas nesta vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Mas, queridos, a nossa esperança em Cristo está além desta vida. Porque nós cremos como Davi, o bisneto aqui de Ruth, ele escreveu o Salmo 23, entendendo que nada era por acaso, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E quantas coisas difíceis Davi passou, mas entendeu que nada era por acaso, fazia parte do recede, do amor, do cuidado de Deus, da bondade e da misericórdia do Senhor. E Davi termina o Salmo dizendo, e habitarei com o Senhor, habitarei na casa do Senhor, para todo o sempre. Irmãos queridos, o Senhor Todo-Poderoso, no plano maior, trata conosco individualmente. É o que nós vimos aqui olhando para os versos 13 a 17. Nós voltando aqui, meus irmãos, voltando aqui para Ruth, capítulo de número 4, ele diz no verso 17, que as vizinhas deram um nome dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Obed, este é o pai de Jessé e pai de Davi. Obed, cujo nome significa servo. E era, meus irmãos, Obed, o resgatador. Não era Boaz o resgatador, era Obed. E por que Obed? Em segundo lugar, meus irmãos, nós aprendemos, e concluindo, nós aprendemos que Deus, o Todo-Poderoso, tem um plano maior e age conosco individualmente, mas também Deus, em seu plano maior, que é o plano da redenção, Ele age com um povo.
Ele redime o seu povo. Ele redime um grande povo. Vejam comigo versos 17 a 22. Diz-nos assim: as vizinhas lhe deram o nome dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Perez. Perez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Irmãos queridos, nós vemos neste final do capítulo de Ruth, que a história deste livro vai muito além da história de Ruth, ou de Noemi, ou de Malom, de Quilion, ou de Elimeleque, ou de Boaz, ou de Obed. Essa história, meus irmãos, ela tem muito mais a ver do que com aquelas pessoas. Essa história tem a ver, meus irmãos, com um povo que Deus, por causa da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade, resolveu resgatar. Ao fim do livro descobrimos que por meio de tudo que ocorreu, Deus esteve se ocupando de planos mais elevados do que a união de duas pessoas dignas. Sim, meus irmãos, o livro de Ruth vai muito além da união de Ruth e Boaz, vai muito além. O que parecia ser uma simples história de preenchimento do vazio de uma pessoa e da satisfação de necessidades pessoais, acaba sendo a maneira de Deus satisfazer a uma necessidade muito maior. O livro de Ruth aponta para o Redentor. O livro de Ruth aponta para a redenção. Muito mais do que Ruth e Noemi, que eram carentes do descanso, do cuidado. Aponta para o fato que existe uma multidão de pessoas carentes, precisando do manual de Deus, do descanso, do cuidado do Senhor, precisando muito mais do que de um lugar de descanso, precisando de salvação, precisando de perdão de pecados. Sim, meus irmãos, é para isso que esse livro aponta. A história que teve início com uma afirmação, nos dias em que julgavam os juízes, termina com a genealogia do mais famoso rei de Israel. São estas as gerações. E ele vai dizendo, até chegar, e Jessé gerou a Davi. Como diz Ian Dugd no seu comentário bíblico, ele diz assim que essa genealogia liga os acontecimentos da história com a linhagem que iria edificar a casa de Israel, mais do que qualquer outra família, desde o tempo de Jacó, a linhagem de Davi. Sim, meus irmãos, de Boaz veio Obed, o servo. De Obed veio a Jessé, e de Jessé veio o maior rei que Israel teve até então, Davi. Um homem que Deus usou pela sua graça e misericórdia. Um homem que Israel teve no seu reinado, e no reinado do seu filho Salomão, os chamados anos de ouro, a era dourada de Israel. Um homem que pela graça de Deus restaurou o culto a Israel. Um homem que pela graça de Deus estendeu as fronteiras de Israel. Um homem que obteve muitas vitórias e muitas conquistas. Um homem que não foi perfeito, mas que Deus usou. E até hoje em Israel é conhecido como o maior de todos os reis que Israel já teve. Irmãos queridos, a linhagem de Davi, Deus usou todos esses acontecimentos para atingir seus próprios objetivos, que eram muito mais importantes do que qualquer um dos personagens envolvidos nessa história. A bênção dos anciãos que pedia renome duradouro para Boaz foi cumprida muito tempo depois da morte dele, com o nascimento do rei Davi. Irmãos, essa história aponta, mas eu quero dizer que aponta muito mais do que de Davi. Vai muito além de Davi. Essa história aponta, como nós lemos lá em Mateus 1, para a linhagem de Davi, que da linhagem de Davi veio aquele que nós lemos ainda há pouco em Isaías 9, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz, aquele que é o Emanuel, Deus conosco. Essa história, meus irmãos, muito mais do que Ruth, Noemi, do que Elimeleque, Boaz, Obed, está apontando para o nosso Redentor, que é Jesus Cristo, o Senhor. Aquele que vai muito além de Ruth. Conquanto Ruth, meus irmãos, tenha feito um propósito
e uma aliança com sua sogra, prometendo e de fato amando a Noemi. Jesus Cristo veio e estabeleceu um propósito maior e mais perfeito e mais abrangente com o seu povo. Conquanto, meus irmãos, Noemi tenha sofrido grande amargura, se dizendo amargurada pelo Senhor, Jesus Cristo tomou o cálice da ira do Pai, os nossos pecados, experimentou verdadeira amargura, conforme diz Isaías 53, o servo sofredor, ele foi afligido. Ele veio para o que era seus, e os seus não o receberam, e conforme nós vemos Isaías 53, ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado, ele foi cuspido. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Dele os homens não fizeram caso. Ele experimentou amargura muito maior do que Noemi. E ele experimentou isso por amor ao seu povo. Muito mais do que Boaz, o resgatador bondoso, Jesus Cristo é o resgatador perfeito. Conquanto Boaz tenha pago do seu próprio dinheiro para resgatar Ruth e Noemi, Jesus Cristo pagou com o seu sangue para resgatar a mim e a você. Muito mais do que Elimeleque, cujo nome significa o meu Deus é rei, que não confiou no Senhor como rei. Jesus Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Meus queridos irmãos, o nosso Deus trata com o seu povo e tem uma história muito mais abrangente, que é a história da redenção. Uma história, meus irmãos, que tem a ver com a minha vida e com sua vida. E conforme nós vimos na mensagem que saiu hoje do boletim, Jesus Cristo é o Redentor. Ele é o Redentor, o eterno Filho de Deus, em quem o próprio Deus tornou-se homem e suportou a penalidade do pecado. Meus irmãos, é sobre o Senhor que a Bíblia fala. É o Senhor que tomou sobre si os nossos pecados. E ao chegarmos, meus irmãos, ao final do livro de Ruth, com essa genealogia que aponta para Davi, e nos lembra da genealogia de Mateus 1, que aponta para Jesus, é que nós devemos considerar sobre a nossa vida. Como eu disse, talvez os acontecimentos que têm advindo sobre a sua vida tenham levado à amargura, ao medo, à tristeza, à ansiedade ou frustração. Lembre-se que o Deus Todo-Poderoso, que tem um plano maior, o plano da redenção, trabalha, lida, age individualmente conosco. E nenhuma das curvas que nós passamos no trajeto da nossa vida, nenhum buraco, nenhum percalço, nenhum problema que enfrentamos, é questão de sorte ou azar, é questão de um simples acontecimento. Cada detalhe em nossa vida é algo que o Deus Todo-Poderoso, aquele que dirige todos os acontecimentos do universo, permite para a nossa edificação, para trabalhar o nosso caráter, para nos fazer mais parecidos com Jesus. Enquanto Romanos 8, 28 estiver na Bíblia, nós podemos continuar tendo certeza de que nada é por acaso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E este bem, Paulo diz qual é? Nos fazer mais parecidos com seu Filho Jesus. Eu não sei se você tem enfrentado dificuldades como de Ruth, como de Noemi, como de Boaz, seja lá quem for. Aquele que é o nosso resgatador, aquele que é o servo, muito mais do que Obed, ele tem poder para te sustentar. Ele conhece as suas lutas, ele conhecia a amargura do coração de Noemi e ele tratou essa amargura. Ele conhecia o desejo de Ruth de ter uma família, de ter descanso, de ter um filho, e ele tratou com a vida dela. Ele conhecia a história e os desejos de Boaz, e ele tratou com Boaz. E ele conhece a sua história, conhece os seus desejos, conhece as suas necessidades, e ele trata individualmente com você. E o convite do nosso Redentor, que ele fez há tantos anos, continua tão vivo, porque ele está vivo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor, como nós aprendemos nessa história, ele tem um plano maior, que é o plano da redenção. A minha pergunta para você é: você faz parte desse plano? Você já tem o Senhor como seu Redentor, como seu resgatador? A maior necessidade do ser humano é de redenção. A maior necessidade do ser humano, a pessoa que o ser humano mais necessita, é de Jesus Cristo,
o resgatador.